Evangelhos dos ensinamentos de Jesus Cristo na Galileia. Evangelho, o segundo tratado do grande Sete. O conhecimento da verdade, passado por Sofia, para a linhagem do grande Sete, a assembleia dos perfeitos, e a missão do poder do Logos, e a majestade perfeita repousa na luz inefável, na verdade da mãe de todos estes, e de todos vocês que me alcançam, somente a mim que sou perfeito, devido à palavra. Pois existo com toda a grandiosidade do Espírito, sendo um amigo para nós e para os nossos semelhantes, visto que proclamei uma palavra para a glória de nosso Pai, através de sua bondade, bem como um pensamento inextinguível. Isto é, a palavra dentro dele é a escravidão que morramos com Cristo, e um pensamento imperecível e imaculado, uma maravilha incompreensível, a escrita da água inefável, sendo a palavra que vem de nós. Sou eu que estou em vocês, e vocês estão em mim, assim como o Pai está em vocês em inocência. Façamos uma assembleia, vamos visitar essa criação dele, enviemos alguém para lá, as regiões abaixo, no caos, assim como ele visitou as Enóias. E eu disse estas coisas a toda a multidão da numerosa assembleia da majestade em júbilo. Toda a casa do Pai da verdade se alegrou por eu ser um deles. Eu produzi um pensamento acerca das Enóias emanadas do Espírito Imaculado, a respeito da descida para a água, ou seja, isto é, nas regiões abaixo. E todos eles tinham uma mente única, já que é um só pensamento. Eles me encarregaram porque eu estava disposto. Vim para revelar a glória aos meus espíritos semelhantes e companheiros, o poder Pistis Sofia, pois aqueles que estavam no mundo haviam sido preparados pela vontade da nossa irmã Pistis Sofia, aquela que é um poder, e devido à sua inocência, que não foi manifesta, e ela não pediu nada ao todo, nem para a grandeza da Assembleia, nem ao pleroma. Desde que ela foi a primeira, ela veio preparar mônadas e lugares para o Filho da Luz, e também para os operários companheiros, que ela retirou dos elementos das regiões abaixo, para construir habitações corporais a partir deles. Mas, tendo surgido numa glória vazia, terminaram em destruição nas habitações em que se encontravam, visto que foram preparadas por Sofia. Eles permanecem prontos para receber a palavra doadora de vida da união inefável e da grandeza da assembleia de todos os que perseveram e daqueles que estão em mim. A revolta, confusão e fuga dos arcontes. Visitei uma habitação corpórea, expulsei aquele que estava lá antes e entrei. E toda a multidão dos arcontes se perturbaram. Toda a matéria dos arcontes e todos os poderes gerados da terra foram abalados ao ver a semelhança da imagem, já que estava misturada. Era eu quem estava dentro, diferente daquele que estava lá antes, porque ele era um homem terrestre, mas eu vim do lugar acima dos céus. Eu não os rejeitei, nem mesmo para me tornar um Cristo, porém, eu não me revelei para eles no amor que emanava de mim. Revelei que sou um estranho nas regiões abaixo. Houve uma grande perturbação em toda a região terrestre, com confusão e fuga, bem como no plano dos arcontes. Então, alguns ficaram persuadidos, quando viram as maravilhas que estavam sendo realizadas por mim. E todos estes, com a raça que desceu, fogem daquele que havia fugido do trono para a Sofia de esperança, já que ela havia previamente sinalizado a nosso respeito, e todos os que estão comigo, aqueles da raça de Adonai. Outros também fugiram, como se fugissem do cosmocrador e daqueles que estavam com eles, já que eles infligiram todo tipo de punição sobre mim. E houve uma confusão na mente deles sobre o que eles diriam a meu respeito, pensando que Sofia é toda a glória e grandeza, e também dando falso testemunho contra o homem e contra a magnificência da Assembleia, o Pai da verdade oculto. Não foi possível para os arcontes saberem quem é o Pai da verdade, o homem da grandiosidade. Igualmente com aqueles que receberam o nome devido ao contato com a ignorância, sendo um vaso ardente, tendo-o criado para destruir Adão, a quem eles haviam criado, para esconder do mesmo modo aqueles que são iguais a eles.
Mas eles, os arcontes, aqueles do universo de Yaldabaoth, revelam o reino dos anjos que a humanidade estava buscando, para que eles não conheçam o homem da verdade. Porque Adão, a quem eles haviam formado, apareceu para eles, e um movimento terrível ocorreu em toda a sua habitação, para que os anjos que os rodeiam não se rebelassem, pois assim perderiam aqueles que estavam louvando. E eu não morri de verdade, para que o arcanjo deles não ficasse vazio, a voz do Cosmocrador e a ira dos poderes. Então, uma voz do Cosmocrador chegou aos anjos dizendo: Eu sou Deus, e não há outro além de mim. Mas eu ri alegremente quando examinei sua glória vazia. Ele prosseguiu dizendo: Quem é o homem? E toda a multidão dos seus anjos, que haviam visto Adão e sua habitação, estava rindo de sua insignificância. Portanto, a enóia deles foi removida para fora da majestade dos céus, ou seja, o homem da verdade, cujo nome eles viram, já que ele está numa pequena habitação, porque eles são insensatos e estúpidos em suas enóias vazias, ou seja, suas risadas. Eles estavam contagiados. Toda a grandiosidade da paternidade do Espírito repousava em seus lugares sublimes. E eu sou aquele que estava com ele, já que tenho uma enóia de uma única emanação dos eternos e as incompreensibilidades invioladas e imensuráveis. Coloquei a pequena enóia no mundo, perturbando-os e assustando toda a multidão de anjos e seu governante. Eu estava visitando eles todos com fogo e chama, devido à minha enóia, e tudo que diz respeito a eles surgiu por minha causa. Houve uma perturbação e uma luta em torno dos serafins e dos querubins, uma vez que suas glórias desaparecerão, e também uma perturbação em volta de Adonai por ambos os lados, e na habitação dele, aquele que disse ao Cosmocrador: Vamos pegá-lo. Outros também disseram: O plano certamente não se concretizará. A ilusão da crucificação dos arcontes, porque Adonai Sabaote me conhece devido à esperança Sofia, e eu estava nas bocas dos leões. Era o plano que eles elaboraram sobre mim, para liberar seu erro e sua insensatez da destruição. Eu não sucumbi como eles haviam planejado, mas eu não fui afligido de modo algum. Aqueles que estavam lá me puniram, e eu não morri na realidade, mas em aparência, para não ser envergonhado por eles, já que eles são meus parentes. Removi a vergonha de mim, e não desanimei diante do que aconteceu comigo nas mãos deles. Eu estava prestes a sucumbir ao medo, e sofri segundo a visão e o pensamento deles, para que nunca encontrassem uma palavra para falar sobre eles. Pois a minha morte, que eles acham que aconteceu para eles no erro e na cegueira deles, já que eles pregaram o homem deles para a morte deles. Porque as enóias deles não me viram, já que eles eram cegos e surdos, mas ao fazer estas coisas eles se condenaram. Sim, eles me viram, eles me puniram. Era outro, o pai deles, que bebeu o vinagre e a amargura, não era eu. Eles me açoitaram com a cana, era outro. Simão, que carregou a cruz em seus ombros. Eu era outro em quem eles puseram a coroa de espinhos. Mas eu estava me alegrando nas alturas sobre toda a riqueza dos arcontes, e os filhos do erro deles de suas glórias vazias. Eu estava rindo da ignorância deles, os reinos dos arcontes, e eu dominei todos os seus poderes, pois quando desci, ninguém me viu. Pois eu estava alterando minhas aparências, mudando de uma forma para outra, e portanto, quando eu estava nos portais deles, eu assumi a aparência deles, pois passei por eles silenciosamente e estava observando os lugares, e não tive receio nem vergonha, pois estava imaculado, e eu estava falando com eles, me misturando com eles através daqueles que são meus, e esmagando com empenho aqueles que são cruéis com eles, e extinguindo a chama. Eu estava realizando todos esses mistérios pela minha vontade, e cumprindo o que eu desejava pela vontade do Pai, acima. A ascensão da alma e sua perfeição, na glória do Pai, e o Filho da Majestade,
que estava oculto nas regiões abaixo, nós trouxemos para a altura onde eu estive em todos esses aeons com eles, cuja altura ninguém viu nem conheceu, onde o casamento do manto matrimonial é o novo e não o antigo, nem perece, pois é uma câmara nupcial nova e perfeita dos céus, como revelei que existem 3 caminhos, um mistério imaculado em um espírito deste aeon, que não perece, nem é fragmentado, nem é possível falar sobre ele, mas ele é indivisível, universal e permanente, pois a alma, aquela do alto, não falará do erro que está aqui, nem irá transferir destes aeons, já que ela será transferida quando se libertar e quando ela for dotada de nobreza no mundo. Estando diante do Pai, sem aborrecimento nem medo, sempre misturada com o nous, o bom senso do poder e da forma, elas me verão de todos os lados sem ódio, pois, já que elas me veem, elas estão sendo vistas e estão compartilhando com elas. Já que elas não me humilharam, elas não foram humilhadas. Como elas não ficaram com medo diante de mim, elas passarão por cada portal sem medo e serão aperfeiçoadas na terceira glória. Foi a minha ida à altura reverenciada que o mundo não aceitou, o meu terceiro batismo numa imagem revelada. Quando eles fugiram do fogo das 7 autoridades e o sol dos poderes dos arcontes se pôs, a escuridão os tomou, e o mundo se tornou miserável quando ele foi oprimido por uma porção de obstáculos. Eles o pregaram na árvore e o fixaram com 4 pregos de bronze. Ele rasgou o véu do templo dele com as mãos. Os poderes do caos da terra foram tomados por um tremor, pois as almas que dormiam abaixo foram libertas. Elas se ergueram e passaram corajosamente, abandonando com ânimo o serviço da ignorância e da falta de instrução, ao lado das tumbas mortas. Tendo-se revestido do novo homem, uma vez que conheceram aquele abençoado perfeito do Pai eterno e incompreensível, e da luz infinita, que sou eu, já que vim para os meus e os uni a mim. Não há necessidade de muitas palavras, pois a nossa enóia estava com a enóia deles. Portanto, eles sabiam do que falo, pois nos aconselhamos sobre a destruição dos arcontes. E portanto fiz a vontade do Pai, que sou eu, a verdadeira liberdade. Depois que saímos de nosso lar e descemos a este mundo, e viemos a existir no mundo em corpos, fomos odiados e perseguidos, não apenas por aqueles que são ignorantes, mas também por aqueles que acham que estão propagando o nome de Cristo. Pois estavam inconscientemente vazios, sem saber quem são, como animais mudos. Eles perseguiram aqueles que foram libertos por mim, pois eles os odeiam. Aqueles que, se ficassem calados, chorariam com um gemido inútil porque eles não me conheceram completamente. Em vez disso, serviram a 2 senhores, até mesmo a uma multidão. Mas você será vitorioso em tudo, nas guerras e nas batalhas, na divisão ciumenta e na ira. Mas na nobreza do nosso amor, somos inocentes, puros e bons, pois temos a mente do Pai num mistério inefável. Era ridículo, pois sou eu que testemunho que foi ridículo, porque os arcontes não sabem que se trata de uma união inefável da verdade imaculada que existe entre os filhos da luz, da qual eles fizeram uma imitação, tendo proclamado uma doutrina de um homem morto e mentiras, para parecerem com a liberdade e a pureza da Assembleia Perfeita, e se associando com suas doutrinas de medo e de escravidão, as preocupações mundanas e a devoção viciosa, sendo miseráveis e ignorantes, pois eles não possuem a nobreza da verdade, por odiarem aquele em quem estão e amarem aquele em quem não estão, pois eles não conheciam a sabedoria da grandiosidade que vem do alto e de uma fonte da verdade, e que não vem da escravidão e do ciúme, do medo e do amor pela matéria mundana, porque todas as coisas, sejam elas deles ou não, eles usam sem medo e impunemente. Eles não cobiçam, porque eles têm autoridade e uma lei deles próprios sobre tudo o que quer que desejarem, a união da verdade. Mas aqueles que não o possuem são pobres, isto é,
aqueles que não possuem autoridade, e eles o desejam, e os arcontes desencaminham. Esses que buscam a liberdade aparente deles se tornaram como aqueles que possuem a verdade de sua liberdade, assim como eles nos compraram para a servidão e nos constrangeram através da preocupação e do medo. Esta pessoa está em escravidão, e aquele que é restringido através da força e da ameaça foi guardado por Deus. Mas toda a nobreza da paternidade não foi guardada, por guardar apenas aquele que é dele, sem mandamento nem repressão, por estar unido à sua vontade, aquele que pertence apenas à enóia da paternidade, para torná-la perfeita e inefável através da água viva, para estar com vocês mutuamente em sabedoria, não apenas em palavras ouvidas, mas em ações e palavras cumpridas. Pois os perfeitos são dignos de se estabelecerem desta forma e de se unirem a mim, para não compartilharem nenhuma inimizade, numa boa amizade. Realizo tudo através do benevolente, pois esta é a união da verdade, para não terem adversário. Mas todos os que trazem divisão, esses não irão obter sabedoria nenhuma, porque eles trazem divisão, e não são amigos, são hostis a todos eles. Mas aquele que vive na harmonia e na amizade do amor fraterno, naturalmente e não por decreto, completamente e não parcialmente, essa pessoa é verdadeiramente o desejo do Pai. Ele é o amor perfeito e universal. Os falsos patriarcas dos arcontes. Porque Adão era motivo de chacota, já que ele havia sido criado pela hebdômada dos arcontes, a partir da imagem e do padrão do homem, como se ele tivesse se tornado mais poderoso do que eu e meus irmãos. Somos inocentes a respeito dele, já que nós não fizemos o mal, e Abraão e Isaque e Jacó foram motivo de chacota, já que eles, os patriarcas falsificados, foram nomeados pela hebdômada dos arcontes, como se eles tivessem se tornado mais poderosos do que eu e meus irmãos. Somos inocentes a respeito deles, já que nós não fizemos o mal. Davi foi motivo de chacota, porque seu filho foi chamado de filho do homem, tendo sido influenciado pela hebdômada, como se ele tivesse se tornado mais poderoso do que eu e os outros membros da minha raça. Mas somos inocentes a respeito dele, pois não fizemos o mal. Salomão era motivo de chacota, pois pensava ser Cristo, tendo se tornado presunçoso pela hebdômada, como se ele tivesse se tornado mais poderoso do que eu e meus irmãos. Mas somos inocentes a respeito dele. Eu não fiz o mal. Os 12 profetas foram motivo de chacota ao surgirem como imitações dos verdadeiros profetas. Eles surgiram como falsificações através da hebdômada, como se a hebdômada tivesse se tornado mais poderosa do que eu e meus irmãos. Mas somos inocentes a respeito dela, pois nós não fizemos o mal. Moisés, um servo fiel, foi motivo de chacota, tendo sido chamado de o amigo, visto que a hebdômada perversamente testemunharam a respeito daquele que nunca me conheceu, nem ele, nem os que vieram antes dele, desde Adão até Moisés e João Batista. Nenhum deles me conheceu, nem a meus irmãos. Portanto, eles estavam sob a doutrina dos anjos, tendo que seguir regras para a alimentação e escravidão amarga, uma vez que nunca conheceram a verdade, nem a conhecerão. Pois há uma grande ilusão em suas almas, impossibilitando-lhes de encontrar um nous, o bom senso de liberdade, para conhecê-lo, até eles conhecerem o Filho do Homem. Agora, a respeito do meu Pai, eu sou aquele que o mundo não conhecia, e por causa disso, o mundo se levantou contra mim e meus irmãos. Mas somos inocentes a respeito dele, não fizemos o mal. O Deus ciumento e seus seguidores, cegos e escravos em sua lei. Pois o arconte era motivo de chacota, porque ele disse: Eu sou Deus, e não há outro maior do que eu. Só eu sou o Pai, o Senhor, e não há outro além de mim. Eu sou um Deus ciumento, que traz os pecados dos pais sobre os filhos por 3 e 4 gerações. Como se ele tivesse se tornado mais poderoso que eu e meus irmãos. Mas somos inocentes a respeito dele, porque nós não fizemos o mal,
já que dominamos seus ensinamentos. Portanto, ele estava numa glória vazia, e ele não concorda com nosso Pai. E assim, através da nossa comunhão, compreendemos o seu ensinamento, já que ele era presunçoso em uma glória vazia. Ele não concorda com nosso Pai, pois era motivo de chacota e julgamento, e falsa profecia. Ó, vocês que não enxergam, vocês não percebem sua cegueira, ou seja, que isto não era sabido. Eles nunca o conheceram, nem o entenderam. Eles nunca deram ouvidos a uma informação verídica a respeito dele. Portanto, eles procederam a um julgamento equivocado e levantaram contra ele suas mãos corruptas e assassinas, como se estivessem batendo no ar. E os insensatos e cegos são sempre insensatos, sempre sendo escravos da lei e do medo mundano. Eu sou Cristo, o Filho do Homem, aquele dentre vós que está entre vós. Sou desprezado devido a vocês, para que vocês mesmos esqueçam a diferença entre a luz e a escuridão, e não se tornem fêmea, para não darem à luz o mal e seus irmãos. Ciúmes e divisão, raiva e fúria, medo e coração dividido, e desejo sexual inútil e insaciável. Mas eu sou um mistério inefável para vocês, o matrimônio do manto nupcial. Então, antes da fundação do mundo, quando toda a multidão da Assembleia se reuniu nas dimensões do Ogdoad, quando eles se aconselharam sobre um matrimônio espiritual que está em união, e assim ele foi aperfeiçoado nas regiões inefáveis por uma palavra viva. O matrimônio imaculado foi consumado através dos mesotes de Jesus, que habita todos eles e os possui, que permanece em um amor indiviso pelo poder, e ao seu redor, ele lhe aparece como uma mônada, a união de todos estes, um pensamento e um Pai, já que ele é o único, e ele apoia todos eles, já que na totalidade surgiu sozinho. E ele é vida, ao surgir da emanação do Pai da verdade inefável e perfeita, o Pai dos que aí estão, a união da paz e amigo das coisas boas, e a vida eterna e alegria imaculada, numa grande harmonia de vida e fé, através da vida eterna, da paternidade e da maternidade, e da irmandade e da sabedoria racional. Eles concordaram com nous o bom senso, que se abrange e se estenderá em união alegre e é confiável, e ouve a alguém com fidelidade. E ele está em paternidade e na maternidade, na irmandade racional e na sabedoria. E este é um matrimônio de verdade e um repouso de integridade, num espírito de verdade, em cada mente, e uma luz perfeita num mistério inominável. Mas isto não acontece, nem acontecerá entre nós, em qualquer região ou lugar, em divisão e violação da paz, mas em união e mistura de amor, todos aperfeiçoados naquele que é o único, o inefável. Isto também aconteceu no caos, nos lugares abaixo do 8º Aeon, para a reconciliação deles, aqueles que me conheceram na salvação e na plenitude, e aqueles que existiram para a glória do Pai e da verdade, tendo sido separados, envoltos num só, pela palavra viva. E estou no espírito e na verdade da maternidade, assim como ele esteve lá. Eu estava entre aqueles que estão unidos na amizade de amigos eternamente, que não conhecem a hostilidade nem o mal, mas que estão unidos pelo meu conhecimento na palavra, e na paz que existe em perfeição com todos, e neles todos. E aqueles que assumiram a forma do meu tipo, assumirão a forma da minha palavra. Na verdade, estes surgirão em luz eterna e em amizade com outros no Espírito, uma vez que souberam em todos os aspectos e plenamente que o que é único. E todos estes são o único, e assim eles aprenderão sobre o único, assim como fizeram a Assembleia e aqueles que com ela habitam. Pois o Pai da plenitude existe, sendo imensurável e imutável, nous, bom senso e palavra, e divisão e inveja e fogo. E ele é inteiramente o único, sendo o todo com todos numa única doutrina, porque todos estes procedem de um único Espírito.
Ó cegos, por que vocês não compreenderam o mistério corretamente? A desobediência dos arcontes e o mistério da luz eterna. Mas os arcontes ao redor de Yaldabaoth foram desobedientes devido à enóia de nossa irmã Sofia, que desceu até ele. Eles fizeram para si uma união com aqueles que estavam com eles numa mistura de nuvem de fogo, que era a inveja deles e o restante gerado pelas criaturas deles, como se eles tivessem lesado o nobre prazer da Assembleia. E, portanto, os arcontes revelaram uma mistura de ignorância em uma falsificação de fogo e terra e um assassino, visto que são limitados e ignorantes, sem conhecimento, tendo ousado essas coisas, e não tendo entendido que a luz tem comunhão com a luz, e as trevas com as trevas, e o corruptível com o perecível, e o imperecível com o incorruptível. Agora, estes mistérios eu revelei a vocês. Eu sou Jesus Cristo, o Filho do Homem, que está exaltado acima dos céus. Ó, perfeitos e íntegros, devido ao mistério incorruptível e perfeito e do inefável, mas eles pensam que nós os decretamos antes da fundação do mundo, para que quando emergirmos dos lugares do mundo, possamos apresentar ali o conhecimento, os símbolos da incorruptibilidade da união espiritual. Vocês não sabem disso, porque a nuvem de carne te obscurece. Mas eu somente sou amigo de Sofia. Estive no seio do Pai desde o princípio, no eterno aeon dos filhos da verdade e da grandiosidade. Então descansem em paz comigo, meus companheiros de espírito e meus irmãos eternamente. Sagrado, sagrado, sagrado. Amém.